Na parte de domingo, Elias orando em meio à crise. Elias foi fiel a Deus em tempos muito difíceis, quando o rei Acabe provocou a ira de Deus, o Deus de Israel, mais do que todos os outros reis que viveram antes dele. É assim que diz em 1 Reis, capítulo 16, verso 33. Os momentos mais marcantes da vida do profeta Elias ocorreram no confronto no Monte do Carmelo, 1 Reis, capítulo 18. No auge dessa história extraordinária, Acabe e o seu reino viram com os próprios olhos a verdade de que Deus responde à oração. Foi um momento inesquecível na história de Israel, e é por isso que a súbita mudança dos acontecimentos na sequência do relato nos toma de surpresa. Abra sua Bíblia neste momento e vamos ler então o primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, vamos ver os versos 1 até o verso 18. Aqui diz: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Nesta oração de Elias, no verso 4, Elias disse: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias desistiu de viver. Será que já aconteceu com você? Também sentir como Elias sentiu? Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E o verso 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. E então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então lhe foi dito: Saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isto, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Meu querido irmão, para Deus
não é simples adorar Baal. Hoje o mundo adora Baal, é o Deus Sol. Quando a lei dominical for aprovada, o mundo inteiro estará adorando Baal, o Deus Sol. Mesmo aqueles que se chamam cristãos, protestantes, evangélicos, católicos, todos estarão adorando Baal ao guardarem o domingo como dia sagrado, obedecendo à lei dominical. O mundo todo se prostrará diante de Baal, obedecendo um decreto romano, obedecendo uma lei papal. Meu querido irmão, a história vai se repetir. Ao longo de um único dia, embora Deus tenha respondido às orações de Elias, o estado emocional de Elias, o estado mental e físico do profeta mudou rapidamente. Mesmo tendo experimentado uma grande vitória com Deus no Monte Carmelo, ele permitiu que, um momento de exaustão, o medo da morte abafasse a sua fé. O mais impressionante é que, ainda que Elias tenha cedido ao desânimo e ao desespero, Deus se dirigiu ao seu servo com ternura, com cuidado, fornecendo para ele alimento e água, de tal modo que pôde caminhar durante 40 dias e 40 noites. 1 Reis, capítulo 19, verso 8. E quando Deus finalmente se revelou, foi de maneira muito diferente da anterior. Meu querido irmão, mesmo quando Elias pediu para morrer, Deus não se afastou dele. Elias era o servo do Senhor. Ele esteve no auge do sucesso, da vitória, foi usado por Deus, mas depois ele teve medo. Ele teve medo pela sua própria vida, ele fugiu de Jezabel. Deus entendeu a situação de Elias. Deus é misericordioso com você e comigo, meu irmão. Nós também falhamos como Elias falhou, mas Deus tinha uma missão na vida de Elias e disse: Elias, saia de dentro dessa caverna, eu tenho mais trabalhos para você. A missão não acabou. Deus tem uma missão na minha vida, na sua vida, meu irmão. Não é quando nos aposentamos que termina a missão. Mesmo aposentados, Deus continua tendo uma missão, porque o coração está batendo, você está respirando, então a missão de Deus continua. Por isso Deus disse para Elias: o que você está fazendo dentro desta caverna? Tem tanta coisa para ser feita, saia daí. Deus se revelou a Elias no silêncio, não no barulho, não no fogo, não no terremoto, não na tempestade. Deus se revelou como uma voz mansa, delicada, um sussurro manso. Deus falou com Elias. Às vezes, meu querido irmão, na nossa vida, Deus responde de maneira direta, poderosa e inconfundível. Isso fortalece a fé e sentimos que Deus está perto de nós. Porém, em outras ocasiões, nós vacilamos como Elias, cedemos à tentação, achamos difícil seguir a Deus com fé inabalável, procuramos as respostas divinas do jeito que esperamos recebê-las, mas sem perceber que os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Assim como há muitas coisas na criação que não compreendemos, não deve nos surpreender que muitas ações de Deus também não vamos entender. Estão além do nosso entendimento. Assim como Elias, depois de um momento de sucesso e de vitória no Monte Carmelo, ele teve medo e ele fugiu, temeu pela vida. Mas Deus entendeu, Deus sustentou Elias e Deus se revelou a ele. Meu querido irmão, Deus quer se revelar a você. Deus, nosso Pai bondoso, sabe exatamente o que nós precisamos e a hora que precisamos. Como podemos nos aquietar? Como é que podemos nos aquietar, confiar no Senhor e manter os olhos fixos nele em todas as circunstâncias? A história de Elias está aí para fortalecer a sua fé, meu irmão. Deus está chamando você, meu querido irmão, para ser um Elias moderno. Onde estão os Elias modernos que prepararão um povo para a volta de Jesus? Meu querido irmão, que você e eu sejamos
Elias modernos. Aleluia!